Hello, hello! Oi, gente! Mais um podcast Pode Estar e eu vou ter um prazer enorme de falar para vocês que uma das pessoas que eu admiro bastante, que salvou a minha vida praticamente, uma das pessoas que fez parte da equipe, das pessoas que realmente cuidaram de mim quando eu tive um problema sério de saúde. E a boa notícia é que eu conheci essa pessoa online, porque ela atende maravilhosamente bem online. E não é que Deus está trazendo ela para Joinville? Pensa na felicidade da pessoa. A minha também. O nome dela é Camila Castro, ela é nutricionista, mas ela é a nutricionista, né, Camila? Querida. Poxa, mas seja bem-vinda, em Joinville. Obrigada, Fabiola. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e principalmente perto de você, porque realmente, como você falou, a gente se conheceu online. Pois é. Mas eu sempre falo, foi uma empatia tão grande, Foi, né? Tão grande. E para mim foi um prazer estar com você agora nessa nova etapa. Pois é, e você sabe que eu sempre pensava assim, eu tinha assim meio um preconceito de atendimento online, sabe? Uhum. Vou te confessar que você foi a primeira. Ah, é? Uhum. Porque eu falava assim, gente, como é que a pessoa vai me atender online? Não estou entendendo, sabe aquela coisa? Sim. E perfeito, não tem problema nenhum. Então, você deve ter pacientes pelo mundo afora, né? Sim, tenho. Até porque hoje, dentro dessa área que eu atuo, que é a área de nutrição funcional, com a vertente de modulação gastrointestinal, a gente não, o foco principal deixou de ser a composição corporal. Uhum. Então, hoje, a gente avalia, o meu foco hoje é avaliar a saúde desse paciente como um todo, análise de exames laboratoriais e toda a parte de trato gastrointestinal, de sinais, sintomas, coisa que eu não preciso estar presencialmente com o paciente. Né? Não, e é muito interessante, porque realmente, assim, gente, eu vou falar uma coisa, abrir um parênteses aqui. Essa mulher lê um exame que eu fiquei assim, foi o que me encantou, tá, Camila? Quando você lê o exame, foi me falando item por item. Gente, eu fiz um exame enorme. As pessoas já sabem, mas para quem não sabe, eu tive uma diverticulite daquelas bem graves e eu tive que praticamente refazer o meu intestino, né? Fui para cirurgia, então teve todo um pré-cirúrgico, um pós-cirúrgico, e é uma coisa que a gente vai levando o resto da vida. Então, essa tua abordagem, essa tua conduta, eu posso dizer que ela é absolutamente perfeita, porque nós nos conhecemos muito depois, né? Sim, sim. Mas é muito importante, porque quando eu optei por essa área da nutrição funcional com a modulação intestinal, eu dependo muito dessa análise dos exames laboratoriais, dessa saúde metabólica do paciente. E aí, com isso, eu realmente fui obrigada a estudar, a fazer uma pós-graduação de análise de exames laboratoriais, entender um pouquinho o que aquilo estava me mostrando. E aí, como hoje a gente sabe que valores de referência não nos mostram a realidade do paciente, então eu busco valores ideais, né, de forma individualizada. Então, era importantíssimo entender item por item o que aquilo estava me mostrando para que eu realmente pudesse, ou para que eu possa atuar mesmo de forma mais assertiva. E depois a tua parceria com o médico, né? Sim. Então, isso é muito legal, porque os médicos super confiam no teu trabalho. Eu tive 5 médicos, todos eles assinaram embaixo de tudo que você falava, né? Porque, na verdade, um médico, ele te remedia, né? Ele te dá o remédio e ele analisa, ok e tal, mas o dia a dia, o baque, aquela coisa do ralo mesmo, fica com o nutricionista. É a nutrição, mas somos o que comemos, né? Então... Agora eu sei. Literalmente. Era muito glúten, eu era a rainha do glúten, rainha da junk food, sabe? Eu acho que mais do que essa questão do glúten, realmente ser a rainha do junk food, né? Essa alimentação mais inflamatória, menos natural, agride muito a saúde intestinal. E a gente fala precisava. Muito, né, em intestino inflamado, né? Isso. Hoje é uma preocupação grande que a gente tem sobre essa inflamação intestinal que gera diversas consequências
para o corpo como um todo, né? Então, existe uma ligação muito, muito próxima, direta, para a saúde emocional. Então, se o intestino não está bem, com certeza o nosso emocional não está, a liberação de neurotransmissores, tudo isso sofre muita interferência. Às vezes a gente fica sem saber o que veio primeiro. Se foi uma alteração emocional que causou um desequilíbrio intestinal ou se foi o desequilíbrio intestinal que bagunçou que bagunçou todas essas emoções, né? Então, realmente, não só na parte cerebral, na parte emocional, mas a gente sabe, eu tenho muita queixa dos pacientes que têm problema intestinal de dores articulares, né? Então, as artrites, as artroses, que têm fibromialgia, e que às vezes não é uma fibromialgia, e sim uma intolerância à histamina, uma intolerância alimentar, que está realmente inflamando o corpo como um todo. Então, eu sempre tenho uma nutricionista amiga minha que sempre fala, se você não sabe por onde começar, fala para o profissional, comece pelo intestino, com certeza você vai acertar, você vai começar no caminho certo. Não, e depois, realmente, assim, e as pessoas hoje comem mal. Comem, né? Pela praticidade. Além da praticidade, a oferta de coisa gostosa. O paladar infantil, né? Isso, o paladar é uma coisa louca, né, gente? Pensa, eu não sei vocês, mas eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de comer na rua. Sabe, eu gosto de, por exemplo, quando eu vou para Nova York, eu sempre vou e gosto muito, eu como literalmente na rua, eu saio comendo por aí. Agora eu vou comer um donut, agora eu vou comer um cinnamon, agora eu vou comer um isso. E aí a gente acostuma com isso. Sim. Então, eu nunca tive uma alimentação regrada. E vou te confessar, até hoje não tenho, mas hoje eu como certinho. Mas já está bem melhor. Já está bem melhor, porque posso falar. Ela pega no meu pé. Sim, quem te viu na primeira consulta e hoje é uma admiração muito grande, porque realmente uma pessoa que mudou a forma como nas escolhas, né? Então a gente vê isso muito de forma muito legal. Mas eu acho que assim, não está proibido. O nosso problema é realmente sair dos extremos, né? Então, só comer o junk food, só comer a porcaria, não tem como ter uma saúde equilibrada. Então, a gente vai precisar sempre administrar isso no nosso dia a dia. Inclusive, isso é uma das coisas que eu coloco muito em consulta, né? Então, assim, sempre se atente ao que você come no seu dia. Então, se você tem hoje um evento que vai ser importante, o Fábio sabe disso, porque vive dos eventos, mas se tem um evento que vai ser importante hoje para você, tente comer de uma forma mais equilibrada no dia, já que à noite talvez vai sair, ou no dia seguinte, volte ao normal, volte à alimentação mais saudável. É isso que vai fazer com que a gente se torne saudável, né? Com mais saúde. E uma das coisas que eu gosto muito no teu atendimento, e isso eu posso falar, né, de carteirinha, é porque você adapta a vida do paciente ao dia a dia dele e você explica os porquês. Olha, isso aqui não, por quê? Isso. Isso aqui sim, isso daqui não... Olha, eu não gosto de abóbora, por exemplo. Abóbora, abobrinha, cabotiá, essas coisas. Todo mundo gosta, eu não gosto. Então, ela tentou colocar no meu... Camila, não gosto, não adianta. Tá, então, vamos por aqui. Sabe? Então, eu acho que essa tua abordagem de realmente saber sobre o paciente, por isso que não dá para ser consulta de 20 minutos. Não. Gente, é 2 horas de consulta. Realmente, é importante. Esse tempo ele é necessário para eu conhecer todo o estilo de vida do paciente, as preferências, como gosta de comer, se é lanche no jantar, porque tem pessoas que gostam, né? Eu não gosto de jantar, eu prefiro um lanche, e tornar esse lanche saudável, como que a gente deve fazer. Então, eu acho isso muito importante, porque a teoria é linda, maravilhosa, mas nem sempre a gente consegue aplicar na prática, né? Então, é importantíssimo que o plano alimentar esteja totalmente de acordo com a prática do paciente, porque senão se torna inviável, né, Fábio? E depois, assim, são muitas doenças intestinais que estão aparecendo, né? Sim. As disbioses, a SIBO, eu já estou falando tudo isso aí porque a gente acaba estudando. e seguindo a Camila Castro, Nutri Camila Castro, no Instagram, você vai aprender muito. Você fala muito, você
ensina os teus seguidores. Isso é bacana. As pessoas estão doentes. Sim, a grande maioria, né? A gente não pode falar... Hoje a gente fala muito sobre disbiose. O que é a disbiose? Pois é. É um desequilíbrio de qualidade e quantidade bacteriana. Então, às vezes a gente tem uma microbiota formada que está totalmente desequilibrada em relação ao tipo bacteriano, né? Então, onde se proliferaram bactérias mais inflamatórias do que aquelas bactérias mais probióticas que produzem substâncias boas para o nosso organismo. Então, isso é uma disbiose. Mas, às vezes, eu tenho uma quantidade bacteriana super equilibrada. O problema, realmente, quando você vai fazer um exame de microbioma intestinal que você já fez, a gente realmente vai ver as espécies bacterianas que estão lá. Então, isso é um ponto muito importante. E eu tenho também, isso não é difícil pegar, pacientes que têm excesso de probiótico, de bactéria boa. Não creio. Muito comum. E esse não é um tipo fácil de ser tratado, porque é aquele paciente que durante a vida toda buscou comer muita fibra, muitos cereais integrais, muitos tubérculos, e hoje é um paciente muito sintomático, com muitos gases, muita distensão abdominal, às vezes com muita tendência ao ganho de peso. Bactérias probióticas têm essa característica de aproveitar mais a energia dos alimentos. Então, é como se aquele alimento se tornasse mais calórico para ele do que para outro que não tem um excesso de probiótico. Então, você está fazendo uma dieta, mas no fim você você está engordando por causa de... Olha, sim, vê, então né? você vê como é importante. Às vezes, uma análise dos tipos bacterianos é muito importante para me direcionar na dieta. Porque, óbvio que uma nutricionista vai prescrever um cardápio lotado de fibra, um cardápio riquíssimo em frutas, verduras, legumes, e muitas pessoas não toleram. Então, aí é que é o ponto X da questão. Eu estou conversando com a nutricionista Camila Castro, que é a nutricionista, porque ela não vai te passar uma dieta, ela não vai te passar aquele regime alimentar. Não é esse só o trabalho dela. O trabalho dela é global. Ela pega o seu intestino e entende o que está acontecendo lá dentro. Camila, isso é tão legal. Eu fiquei assim admirada de ver como você lida com tudo isso e as medicações, os suplementos, né? Você me deu suplemento ali que eu nunca tinha visto na vida. Não, olha, isso aqui na hora que você vai ver, eu gosto de fuçar, né? A gente vai fuçando. Aí você vê que faz todo sentido. Então, esta tua parte, que é a outra parte, é tão importante quanto a alimentação. Sim, isso é um ponto super importante também. Hoje, inclusive, eu estava conversando com um paciente que se deu muito bem com um suplemento que eu passei para ele. E ele acabou se empolgando na Black Friday e comprou diversos frascos daquele suplemento. E comentou comigo, fotografou, todo animado, me comentou, e eu pedi para que ele tivesse uma certa cautela. Tu vê. Pois é, porque o suplemento é excelente, mas para um uso pontual, onde a gente vai ter uma ação antimicrobiana, anti-inflamatória, vai diminuir distensão abdominal, vai diminuir um pouquinho de fungo. Porém, esse suplemento pode fazer, quando usado em grande quantidade, de forma prolongada, uma sobrecarga hepática. Então, você vê como é importante realmente a gente entender a suplementação que a gente está passando, para quem que a gente está passando. Então, isso realmente se faz necessário quando a gente fala de uma modulação de trato gastrointestinal, né? E associada a essa saúde metabólica. E a tua conduta é bem natural, né? Sim. Você vai por essa via mais natural, né? Por exemplo, as tinturas sei lá, de hortelã. Dos fitoterápicos, né? Então, isso é muito bacana também, né? A própria tintura. A tintura nada mais é do que o chá mais concentrado, né? E, às vezes, muitas vezes, numa forma alcoólica, onde a gente consegue extrair mais os componentes presentes na planta. Mas eu uso muita tintura para aquela pessoa que trabalha
trabalha o dia inteiro e não tem como ficar fazendo chazinho, né? Então, a tintura basta pingar na água. E aí a gente consegue realmente melhorar. A gente tem diversas plantas que trabalham na saúde gastrointestinal. Então, por exemplo, a espinheira santa, que é excelente para aumentar a muco de proteção de um trato gastrointestinal. Então, para quem tem uma gastrite, por exemplo, né? Então, ela é ótima para aumentar. Porque quando a gente fala de intestino, a gente começa pela boca, Pela né? boca, sim. Então, você vai analisando todo o trato gastrointestinal até o ânus. Né? Então, até é muito comum hoje a gente falar da constipação, que é muito presente. Sim. E quando você vai ver, a gente já fez de tudo, mas o paciente tem uma fragilidade ou uma flacidez da musculatura pélvica. Então, daí eu preciso de um trabalho com um fisioterapeuta associado para fortalecimento da musculatura pélvica. Né? Então, você vê como tudo realmente, a equipe multidisciplinar no final é o melhor. Né? Quem são os médicos, por exemplo, que você trabalha? Proctologista, com certeza. Sim, gastroenterologista. Com certeza, clínico geral, que já entendeu um pouquinho, né, que começa a direcionar, ele também, eu normalmente recebo. Imunologista, eu tenho muitos pacientes alérgicos. Alergistas, imunologistas, me encaminham muitos pacientes dentro dessa área, porque 75% do sistema imunológico está na região de trato gastrointestinal, uma vez que é um dos órgãos que mais nos expõe ao ambiente externo, né? Ele vai mediar, ele nos protege contra esse ambiente externo. Então, o sistema imunológico tem que estar lá na primeira linha, né? Que foi onde realmente eu, depois de tudo que aconteceu comigo, eu tive que ter uma atenção especial. Né? E, tô bacana. Sim. Legal. Com 17 quilos a menos, essa foi a melhor parte, né? Essa reeducação alimentar, porém, toda com muito cuidado nessa parte nutricional de suplementação. Isso eu queria até que você desse um enfoque um pouco maior, porque a gente falou de tintura e tal, mas tem outros tantos suplementos que você gosta muito, né, Camila? Sim, eu uso bastante. Tudo vai depender da principal queixa do paciente, né? Mas, normalmente, pacientes que se queixam muito de diarreia, que é hoje muito presente, a glutamina é um excelente suplemento, porque a glutamina é fonte de energia para as células intestinais se renovarem e para esse sistema imunológico fortalecer. Gosto bastante de enzimas digestivas, né? É muito comum hoje o paciente chegar no consultório falando que não consegue digerir tal alimento, que fica arrotando pós-refeição, ou que acorda super bem, mas vai dormir com a barriga extremamente inchada. E aí você vai conversando com ele, quando você vê, essa queixa de distensão abdominal acontece normalmente pós-refeição. Então, come e estufa, né? Então, provavelmente um processo de má digestão do alimento. E aí isso começa a alimentar bactérias intestinais. Bactéria come aquilo que você come. Então, por isso que é tão importante escolher bem os alimentos. E bactéria respira, bactéria produz gás, e aí aquela distensão abdominal acontece. Isso eu não sabia. Bactéria produz gás. Bactéria produz gás. Então... Tanto é que hoje a gente tem uma condição que eu falo muito no meu Instagram, que é o supercrescimento bacteriano de intestino delgado, conhecido como SIBO. A SIBO acontece quando eu tenho excesso de bactéria numa região do intestino onde normalmente não é para ter, que é lá o intestino delgado, é aquela região toda enovelada do intestino. Nessa parte do intestino, nesse intestino delgado, é onde acontece o processo absortivo. Não é para ter muita bactéria. A bactéria realmente vai estar presente no intestino grosso, aonde começam a ser formadas as fezes, que eu tenho restos alimentares mesmo. Aquilo que não foi absorvido vai ser eliminado através de fezes. Aí eu tenho alimento para a bactéria. Então, é aonde realmente eu tenho bactéria. Mas na SIBO, eu tenho excesso de bactéria no intestino delgado. E por que isso aconteceu? Uma das causas é um processo de má digestão.
Tu vê. E aí esse alimento que não foi triturado adequadamente, que talvez seja o problema na mastigação, enzima atua em pasta e não em sólido. Então, para eu quebrar aquele alimento adequadamente, eu preciso mastigar bem. E é isso a gente não faz, né, Fábio? Não, com essa não correria do dia a dia, não ninguém faz. pensa na mastigação. Agora eu penso, mas mesmo assim, recentemente, a minha última consulta, eu estava com maior quantidade de bactéria ruim do que boa. Sim, né? sim. E aí, ai, meu Deus do céu, preciso mastigar melhor. Calma, respira, sabe? Então a gente o fato vai... de descansar o talher já é suficiente. Porque esse movimento exige, né, um pouquinho mais de atenção. Então, eu falo, o simples fato de descansar o talher a cada garfada te obriga a olhar um pouquinho para o prato e voltar a olhar e voltar. Tá Senão, certo. a gente está no celular, conversando e nem vendo, né? E nessa loucurada, né? Ou assistindo uma TV, né? Sim. Porque muita gente aproveita essa hora para para ver um jornal, para relaxar, né? E ver o que está acontecendo, então, verdade. Você vai comendo meio no automático. E, gente, essa historinha de que a gente vai ficando doente ao longo da vida. Isso é um fato. Não é? É. Porque eu falo assim, gente, eu nunca tive nada, né? E as pessoas vão deixando de se cuidar. Embora eu acredite que hoje as pessoas estão muito mais conscientes. Você concorda? Graças a Deus, eu também penso nisso. Com certeza. Mas isso acontece sim. Por exemplo, a gente está falando de enzimas digestivas. Com o passar dos anos, a gente tem uma redução na produção enzimática. Então, aquilo que eu comia antes com muita facilidade e não me fazia mal, com o avançar da idade, com certeza. Né? E não só isso, mas a hora do dia interfere. O processo digestivo à noite é totalmente diferente do processo digestivo do almoço. Então, à noite, ainda mais com mais idade, a gente já começa a perceber, eu não consigo ficar mais sem enzima à noite. Então, à noite, é um processo digestivo mais lento, uma produção enzimática menor. É bom tomar enzima antes ou durante da refeição? O ideal é que a gente faça isso antes da refeição. Dependendo da enzima, até a gente fala uns 15 minutinhos antes da refeição. Mas, na prática, a gente sabe que nem sempre a gente lembra. Para aqueles que realmente têm necessidade da enzima, eu falo, não importa. Não lembrou, durante ou imediatamente após, ainda vai ter o efeito. O importante é que esteja junto com o alimento, porque a enzima vai atuar no alimento. Falando em alimento, além de tudo isso, de todas essas qualidades que eu consigo destacar ao longo desta entrevista e ao longo do nosso maravilhoso relacionamento, que é de anos já, né? Já fazem 2 anos e meio, né? Eu consigo destacar também uma chefe de cozinha. Guria, tu cozinha pra caramba! Já Camila. foi mais. Já foi mais, porque agora, depois de mãe, que eu me tornei mãe, eu não cozinho tanto mais. Mas eu já gostei demais de realmente ir para a cozinha e entender um pouquinho dessa questão de elaboração de pratos, comidas mais saborosas, né? E quando eu morei em Curitiba, eu fiz. Eu fiz porque era uma paixão minha. Fez gastronomia. Fiz. Que legal. E hoje eu tento trazer isso um pouquinho para o meu planejamento alimentar, para as minhas receitas, mas eu sou alérgica. O meu marido sempre fala isso. Eu casei com uma chefe de cozinha. Alérgica. Alérgica a quê? Mas que com o passar dos anos mostrou o lado de nutrição alérgica. Então, é uma nutricionista que já tem várias observações, né? E alérgica. Então, imagine como eu sou em casa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu sou alérgica à proteína do leite. Descobri isso com o nascimento do meu filho, do meu primeiro filho, que nasceu com alergia à proteína do leite. E aí eu fui obrigada na amamentação a tirar totalmente tudo que eu consumia de leite e derivados, porque eu amamentava. E muito dos meus sintomas de enxaqueca, de dores no corpo, eu tinha aquela fibromialgia. Não era? Não. Em uma enxaqueca absurda, nariz sempre muito tapado, né? Sinusite.
E quando eu restringi, que eu excluí leite e derivados por causa da amamentação, tudo sumiu. E aí, tudo bem? Então tá, eu sou alérgica à proteína do leite, vamos tratar esse intestino, vamos recuperar essa barreira intestinal, tirando o agente agressor, vamos fortalecer esse sistema imunológico e vamos tentar recolocar, que isso realmente é o que a gente faz na prática. Tira às vezes, mas depois vai recolocando. Isso, todas as tentativas de recolocar leite e derivados não funcionou. Não deu. Os sintomas, com o passar dos dias, vinham. Então, o que eu percebo hoje? Já muito equilibrada, estabilizada na parte intestinal, eu tolero comer, talvez, se eu for na sua casa e você me servir um pedaço de bolo que tem leite, eu consigo comer, mas eu não posso repetir isso nos outros dias. Entendi. Isso vai me agredir. Uhum. É uma reeducação alimentar. Sem dúvida. Né? Você teve que passar por isso. Sim. E é legal porque muita gente tem e não entende isso. Né? Vai tratando fibromialgia, vai tratando artrose, vai tratando dor, vai tratando tudo, mas sono, qualidade de sono agitado, aquele sono que não faz a reparação, né? Que você acorda cansada no dia seguinte. Então, melhorou demais, melhora muito quando você escolhe melhor, né, o alimento. Olha, é tanta coisa que a gente tem que falar que eu acho que eu vou ter que te chamar de novo aqui. Ai, um prazer. Eu amo falar sobre isso. A gente gosta. E a gente gosta também de mostrar, né, para o nosso seguidor, para o nosso telespectador, nós estamos aí tanto na TV quanto nas redes sociais, a gente gosta de mostrar o quê? Que aquela pessoa que está aqui na minha frente hoje é a Camila Castro, nutricionista, mas a gente sempre vai falar e vai trazer para o nosso público as pessoas que a gente acredita que possam ajudar outras pessoas, né? Então, isso, gente, é fato. Se eu estou falando para vocês, escuta o que ela tem para falar, é porque ela tem muito conteúdo. E isso é importante para você ser mais feliz, porque a gente começou essa entrevista falando que quem tem problema de intestino não é tão feliz assim na vida. Sim, né? Verdade. Então, uma análise, uma consulta, e agora a Camila tá morando aqui em Joinville, né? Então, marque uma consulta, vou deixar aqui depois no comentário o telefone. Qual que é o teu telefone de contato? 48 98811 7225. Anota aí e siga também nas redes sociais para que você possa até trocar uma ideia e ir entendendo se aquelas coisas que você está sentindo possam estar ligadas a tudo isso que a Camila está falando, né? Sim. Entrega. Na verdade é isso, sabe? Entrega, relaxa, que nem diz o Emílio, meu marido fala assim, entrega o corpinho, pega pronto. Sem dúvida, vai ser um prazer cuidar. Que bom. Camila, nossa entrevista está chegando ao fim, mas a gente vai ter outras oportunidades, né? Agora que você estava morando em Joinville, eu vou explorar você. Sim, querida, fico à disposição. Pois é, obrigada. E é isso, gente. A Camila, ela atende por esse telefone, aí você marca uma hora, conversa e siga mesmo nas redes sociais, né? E pode perguntar, porque você também abre caixinhas de pergunta ali, você é bem atuante, né? Nas redes sociais. Eu gosto bastante e como você viu, eu amo falar sobre esse assunto, eu amo a minha profissão. Como você falou, se deixar, a gente vai longe, né? Então, eu realmente, quem quiser, quem tiver dúvidas, eu estou à disposição na minha rede social, que é o @NutriCamilaCastro. Só não vão consultar pela rede social, né? E a Camila também tem muitos parceiros, né? Muitos médicos, muitas médicas aqui de Joinville que já conhecem, então que já indicam também. E isso é bem bacana, porque isso significa credibilidade, né? No seu trabalho, Sim. né? É um trabalho em conjunto. Sozinha eu não consigo, né? A gente, como nutricionista, eu preciso muito do médico atuando. Então, esse trabalho multidisciplinar, ele está cada vez mais em voga, está cada vez mais importante, porque realmente, quando a gente tem essa equipe, sem dúvida nenhuma, a gente consegue tratar muito melhor o nosso paciente.
Então tá, meu amor. Algum recadinho para o nosso seguidor, para o nosso telespectador? Fica à vontade. Eu estou muito, muito, muito feliz em estar em Joinville. A Fábio já me falava um pouquinho da cidade, eu não conhecia. E agora eu moro em Joinville. Vai ser um prazer poder te ajudar, caso você realmente tenha... se familiarize um pouquinho do que a gente falou. Eu fico à disposição para conversar com você no meu Insta, se necessário, em consultório, ou às vezes até uma consulta online. Eu fico à disposição, vai ser um prazer. Conversei com a nutricionista Camila Castro, viu só quanta informação bacana? O nosso podcast vai ficando por aqui na certeza que agora você vai apertar aquele joinha e deixar para a gente também o seu comentário, que é extremamente importante para que a gente possa fazer com que essa entrevista bacana chegue a maior número de pessoas possível. E se você identificar alguma pessoa que esteja passando por isso, e olha, tá cheio de fibromialgia aí, hein? Pode encaminhar que a gente não vai achar ruim. Tchau.